Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jackson. Hoje irei abordar nessa aula referente a números primos, números compostos, né? E também seus divisores, ok? Então vamos aqui. Então, números primos e números compostos. O que é números primos? E o que é números compostos? Vamos perceber que os números primos e números compostos há uma diferencial. Então, dizemos que os números primos, ele só é quando se tem uma divisão por um e por ele mesmo. Ou seja, existem dois divisores naturais, ok? Então, quando eu falo de números primos, quer dizer que esse número só é divisível por ele e por um, ok? Então, nesse caso aí, podemos perceber que os números também são compostos quando é possível escrevê-lo como produto de números primos, ou todos os números compostos possuem mais que dois divisores naturais. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tiver o 4 eu não posso classificar ele como número primo. Por quê? O 4 é divisível por ele, o 4 é divisível por 2 e o 4 é divisível por um. Então você percebe que ele passou aí de dois divisores. Então ele tem três divisores, que é por 4, por 2 e por um. Então nós classificamos ele como um número composto, ok? Então, estou dando aqui um exemplo, né, de uma tabela aqui ao lado, que os números estão sendo destacados em azul, e os, que é o caso dos números primos, são esses que são destacados em azul, e os brancos são os números, né, que estão aí no quadradinho, que é compostos. Esses quadradinhos brancos são classificados como os números compostos. Então, percebam aqui que o número 1 é o único elemento que nem é primo e nem é composto, tá certo? Então, vamos observar aqui na tabela só os números primos, primeiro. Então, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 83, né? 89 e 97. Nós podemos perceber, esses que eu representei aqui, esses azuis, são considerados números primos. Já os brancos são considerados os números compostos, ok? Então vamos adiante. Então, números primos, ele quer dizer que é um conjunto de elementos que pode só dividir por um e por ele mesmo. Não esquecendo que o 1 não é primo e nem é composto, beleza? Então vamos lá. Então, vou pegar aqui um exemplo. O número 3 é primo? Então, para eu analisar se ele é primo ou não, eu tenho que perceber que ele só dá para dividir por quanto? Por 3 e por 1. Então, ele é um número primo. Agora, já no caso do número 42, ele é primo? Então, aí nós iremos analisar. Se ele der mais de dois divisores, então ele não é primo. Então, vamos perceber que o 42 dá para dividir por 1, beleza, que vai dar ele mesmo. 42 dá para dividir por 2, tá. O 42 dá para dividir por 3, sim. Então, já percebo aí que ele não é mais um número primo, e sim um número composto. Mas também o 42, ele pode dividir por 6, também por 7, pelo 14 e até mesmo o próprio 42. Então vocês percebem aí que ele tem uma divisão por quantos elementos? Por 1, por 2, por 3, por 6, por 7, por 14 e por 42. Ou seja, são representados 7 elementos que ele tem essa sua divisão. Então, isso é de extrema importância saber que ele não é um número primo, mas sim um número composto. E aí, os números compostos, para que a gente tenha mais uma afinidade, isso quer dizer que ele é preciso ter mais de dois elementos, que são dois elementos ou dois divisores que possa incluir, né, o divisor 1 e o seu próprio número também. Então vamos observar aqui
outros exemplos. Então, esse exemplo que eu vou explanar para vocês aqui se refere aos números compostos. É o que tem mais de dois divisores distintos. Então, exemplo, o 6, ele é um número composto ou um número primo? Então, podemos perceber que o 6, ele pode dividir por ele pode dividir por 1, ele pode dividir por 2 e ele pode dividir por 3. E uma coisa importante aqui, que você percebe que nas divisões, o resto sempre vai dar zero. Então, quer dizer que ele tem uma divisão exata. Né? E o 10? O 10 também ele pode ser dividido por ele mesmo, ele pode ser dividido por 5, ele pode ser dividido por 2 e pode ser dividido por 1. Então, ele é classificado como números compostos. O 4 é também um número composto, porque ele divide por 4, por 2 e por 1. O 18 também é um número composto, que divide por 9, por 6, por 3, por 2 e por 1, ok? Então, isso daí é o que eu representei na questão de quê? Dos seus divisores referente a quem? Aos números primos e os números compostos. Já sabemos o que é números primos, também já sabemos o que é o número composto. Agora vamos identificar os seus divisores de números naturais. E o que é divisores de números naturais? Na realidade, nós podemos trabalhar dentro dos números de divisores de números naturais, a questão de quê? Dos seus múltiplos, né? E também acompanhado dos seus divisores. Então, vamos supor, um número é divisor de outro quando o resto da divisão por ele for igual a zero. Então, se esse número der o resultado da divisão, o resto for zero, então esse número ele é divisor. Por exemplo, eu tenho aqui o 12. O 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e até o próprio 12. Podemos observar isso, que o 12 ele é divisível por 12, que vai dar 1. Ele é divisível por 6, que vai dar 2. Ele é divisível por 3, que vai dar 4. Ele é divisível por 2, que dá 6. E é divisível por ele mesmo, que dá 1. Então, podemos escrever que os divisores de 12, quem são eles? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Repare que os divisores de um número são também fatores dele mesmo. Então, a partir do momento que eu represento uma divisão de 12 por 1, por 2, por 3, 4, 6 e 12, então isso é conhecido como fatores. Então, vamos observar outro exemplo aqui. Vamos refletir, né, a partir da divisão que eu demonstro aqui ao lado, nesse quadro, onde podemos concluir que 256 é divisível por 2. Por que ele é divisível por 2? Porque, se você perceber, eu tenho aqui, né, o dividendo, o divisor, né? Esse 256 é o divisor, o 2 é um dividendo, o 128 é o quociente, e esses números que estão sendo aqui, ó, representados 0, 5, 16 e 0, são chamados de resto. Então, quando eu pego 256 e divido por 2, na verdade, eu tenho que fazer minha conta. Então, vamos lá. Eu pego 2 por 2, que dá 1. Por quê? 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Ou seja, desce o zero na casa do 2. Quem é que vem depois? O 5, porque o zero não dá para dividir por 2. Então, o 5 desce e fica quanto? 5. 5 dividido por 2, o número mais próximo, né, do 5 vai ser o 4. Então, 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Desce quem? O 6. 16 dividido por 2 vai dar 8. Por quê? 8 vezes 2 dá 16. Para 16, nada. Observe que essa minha conta deu uma divisão exata. Por que deu uma divisão exata? Porque o resto é zero. Então, quero te dizer que o 128 também é divisor de 256. Assim como o 2 também é divisor de 256. Então, é essa a ideia que nós queremos passar, né, através de quem? Dos seus divisores. Então, podemos perceber aqui também outra situação, que um número é divisor de outro quando o resto da divisão for zero, ou seja, quando a divisão for exata. Então, portanto, já te dei um exemplo do 12, né? No que eu falei aqui, que os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, porque foi até aí. Agora, o do 25 seria quem? 1, 5 e 25, né? E o do 36? O do 36 vai ser quem? 1, porque 36 dividido por 1 dá 36.
36 dividido por 2, né? Você já vai ter o valor por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e pelo próprio 36. Então, todos esses elementos aqui representados entre chaves, que eu chamo um conjunto, ele é o conjunto de divisores de quem? Do 36. Então, perceba que aqui nós podemos trabalhar também a questão da fatoração. E o que é uma fatoração? Na verdade, a fatoração é escrita de um número como uma multiplicação. Por exemplo, se eu tenho um número 20, ele pode ser fatorado como 4 vezes 5, que vai me corresponder a quanto? A 20. Dizemos que também a fatoração ela é completa se só apresentar o número primo. Ou seja, a fatoração completa de 20 é a mesma coisa de você poder fatorar o 20 através de quem? Que nós iremos perceber isso lá na frente, o MMC. Mas aqui, eu percebo que eu tenho uma potência de base 2 com expoente 2. Quando eu digo base, é o de baixo, é o 2 que está sendo representado aí, maior. E o número que está em cima, o 2, ele é um expoente. Nós percebemos que é uma potência. E se é uma potência de 2 elevado a 2, é a mesma coisa de quem? De 2 vezes 2. Quer dizer que eu vou multiplicar essa base, que eu chamo de fator, 2 vezes ele mesmo. Vezes quem? Vezes o 5. Então, se você tem 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá quanto? Dá 20. Beleza. Então, perceba aqui nesse quadro que eu tenho 60 é divisível por 2? Sim. Por quê? 60 dividido por 2 dá 30. Beleza. Que é a mesma coisa de 2 vezes 30, que corresponde a 60. E 30 é divisível por 2? Sim. Que vai dar quanto? 15. 30 dividido por 2 dá 15. Que é a mesma coisa de você ter 2 vezes quem? Vezes 15. Tá ok? E aí vem 15 dividido por 2 não dá mais, mas ele pode ser divisível por 3, que dá quanto? 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então eu tenho 3 vezes 5, que dá 15. E 5 divisível por 5, que vai dar quanto? 1, porque 5 dividido por 5 dá 1. Então eu quero dizer aqui, se eu tenho 60 e quero fatorar esse número, quem seriam esses números aí? Então, eu poderia perceber que esses números, na íntegra, seria dessa forma aqui, ó. Eu teria 60, vou fazer aqui um método de fatoração, tá certo? Teria 60, então vocês percebam aí, ó, que eu estou fazendo aqui uma fatoração, né? Então, vou construir tudo aquilo que eu falei aí na tabela. Então, eu tenho aqui 60, dividido isso por quanto? Por 2, que vai dar quanto? Vai dar 30. Vamos lá. É desse jeito que vocês têm que fazer, né? Na provinha de vocês aí. Vai dar 30, ok? Então, 30, dá para me dividir ainda? Dá. Por quanto? Por 2. Então, percebe que o resultado eu estou colocando aqui ao lado. Ó. Então, por 2. Então, 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30. 30 dividido por 2, qual é o resultado? 15. Então, eu vou botar aqui abaixo do 30 o meu valor, quanto? 15, certo? Então, nesse sentido aqui, vocês percebam que agora eu tenho 15. Então, 15 não dá para dividir por 2. Então, se eu for dividir por 2 o 15, vai dar 7,5. Então, não me serve porque é um número decimal. Então, 15, o número mais próximo que eu possa dividir ele é o 3. Então, 15 dividido por 3, isso me corresponde a quanto? A 5. Agora, vocês percebam que o 5 não dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir o 5 por quanto? No caso aí, eu vou dividir o próprio 5 por 5. Então, se eu divido 5 por 5, vocês percebam que agora eu fiquei com uma solução, que todo número que dividido por 5 dá quem? Dá ele mesmo. Aí é onde eu entro na questão de quê? De números primos, de números compostos. Se você for analisar, o 5 é um número primo. Por que ele é um número primo? Porque ele divide por ele e por 1. Então, aqui o meu resultado vai ser quanto? Vai ser 1. Beleza? Então, é essa a questão aqui. Então, analisando direitinho, nós podemos perceber ainda que agora eu vou ter aqui, ó, o meu resultado. Então, percebam aqui, quantos fatores repetidos eu tenho aqui? Tenho 2, que é a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Então, basta você pegar, colocar o próprio 2
e contar quantos 2 tem aqui. 1, 2. Então, eu elevo ao meu expoente vezes quem? Vezes 3, vezes quem? Vezes 5. Se você analisar isso direitinho, eu tenho uma igualdade de quanto? 2 elevado a 2 é a mesma coisa de quanto? De 2 vezes 2 vezes quem? 3 vezes 5. Que isso me resulta no valor de quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 3, o resultado aqui seria 60. Observe que esse resultado aqui de 60 foi o mesmo que está aqui em cima. Então, eu posso te dizer que os meus divisores de 60, quem é? 2, 2, 3 e 5. Tá ok? Se for para me representar na questão de potenciação, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Então, é esse caso aqui que nós falamos um pouco sobre a fatoração. Temos aqui outro exemplo, né, que é 6 dividido por 2 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 6 é a mesma coisa de quanto? De 2 vezes 3. Por quê? Eu peguei o fator 2 e multipliquei por 3. A mesma coisa é a questão do 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 20. 2 elevado a 2 vezes 5, que é a mesma coisa de 2 elevado a 2 é 4, que é o caso que eu expliquei aqui. Então, 4 vezes 5, veja que é 20, ok? Beleza? Então, temos aqui a questão do mínimo múltiplo comum, que é o MMC, que nós queremos identificar os valores de 6 e de 9, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9, que são os menores valores. Então, vamos lá, os valores de 6. Será quem? 0, 6, 18, 24, 30, 36, 42 e aí por diante. Os de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45. Quando eu digo assim, quem é o mínimo múltiplo comum? Eu quero o menor valor entre 6 e 9. Ou seja, que tenha em 6 e que tenha em 9 ao mesmo tempo. Analisando os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9, eu percebo aqui que eu tenho 18 e 18. Então, o menor valor compreendido não é o zero. O zero não é um elemento neutro. Então, você não vai pegar o zero. E sim o 18, que está mais próximo do zero. Então, o 18 está mais próximo do zero, tenho no múltiplo de 6 e tenho no múltiplo de 9, então esses aqui é o meu mínimo múltiplo comum, que eu posso fazer de outra forma também, na questão de fatoração, ou seja, numa decomposição, que é aquilo que eu te mostrei anteriormente, certo? Posso fazer isso aqui para vocês tranquilamente. Então, observe que o mínimo múltiplo comum de dois números, ou mais números naturais, é o menor múltiplo comum a todos eles, excluindo o zero. E nós podemos escrever dessa forma aqui, ó, MMC de A e B. Então, vamos praticar isso. Se você tem o MMC de 7 e de 8, nós podemos perceber que será quem? 56. É o mesmo caso do que eu falei aqui. Então, como é que eu posso fazer isso, professor? Na situação diferenciada desse? É simples. Eu vou fazer aqui do lado para vocês perceberem, né? Se eu vou pegar o exemplo de 7 e 8, nisso eu quero o MMC de 7 e 8. Basta eu traçar aqui do lado, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, irei fazer agora. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho aqui 7, que dá para dividir por quem? Por 1, dá, que ele é um número primo, mas como eu tenho um número par, o 8, eu vou começar por 2. Então, 7 dividido por 1, por 2, não dá. Então, o que é que eu faço? Eu vou repetir esse número aqui, ó, aqui embaixo, certo? Eu vou repetir esse número aqui, ó. Então, vai ficar aqui, no caso, 7, beleza, e vírgula. O 8 dá para dividir por 2, que dá quanto? 4. Então, aqui eu já posso botar o resultado 4. Continuando, o número que eu ainda posso dividir, analisando, é o próprio 4. Então, 4 dividido por quem? Por 2, vai dar quanto? Vai dar 2. Então, o que é que eu faço aqui, gente? Eu vou simplesmente repetir ainda o 7, porque o 7 não dá para dividir por 2, e vou dividir 4 dividido por 2, o resto é quanto? 2. Beleza. Como eu ainda tenho um número par aqui, então dá para me dividir ainda por 2, que é um número primo. Agora sim. Então, 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, repete aqui o camarada 7, certo? E agora eu coloco o próprio 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Agora, gente,
Percebam que o 7 está só. E o 7 ele é um elemento que é representado de números primos. Então, o único número que eu possa dividir o 7 é por 1 ou por ele mesmo. Então, nós iremos fazer o seguinte caso. Eu vou dividir aqui o 7 por quem? Por ele mesmo. Então, vai ser 7 dividido por 7, que dá quanto? Que dá 1. Então, simplesmente agora, eu vou tirar aqui o 7, a resposta fica 1. A partir do momento que o resultado ali sobrou essa questão de números primos, ficou em 1 aqui, final, então encerramos nossa conta aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? Simplesmente pegar os fatores, né, que eu achei aqui, ó, e multiplicar. Então, quantos fatores eu tenho aqui? Repetido, eu tenho 3. Quem é a minha base? 2. Então, eu tenho, no caso aqui, eu posso botar isso em potenciação. Vamos supor, eu posso botar como base 2 e tenho 3 elementos repetidos, que é o 2. Então, eu vou botar 2 elevado à terceira, vezes quem? Vezes 7. Beleza, isso aqui é uma abreviação do número. Se você analisar direitinho, eu tenho 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa de quanto? De 2, eu vou botar aqui de novo para vocês perceberem, certo? Que dá certo. Ó, 2, vamos lá, 2 vezes quem? 2 vezes quem? 2 vezes quem, gente? Vezes 7. Então, isso vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, quanto é que me corresponde? A 56. Então, percebam que o mínimo múltiplo comum de 7 e de 8 é 56. Você tem essa forma aqui, que é uma forma que eu vou botar aqui de quê? De decomposição. Vou botar aqui em cima, ó, o nome desse cálculozinho aqui, decomposição, certo? Isso aqui é uma decomposição de quem? De M.M.C. MMC. Isso aqui se representa uma decomposição do mínimo múltiplo comum. E aqui, vocês percebem que eu tenho 56, tenho 56 aqui, onde estão as setinhas, que é o MMC. Isso aqui também é considerado uma decomposição, mas de uma forma diferente. Tanto vocês podem resolver desse jeito, como podem resolver dessa forma, ok? Então, nessa situação aí, que eu posso perceber do que eu falei em relação a números primos, né? Que são também representados através de números compostos, certo? Em relação a minha decomposições de fatores, né? Que envolve a questão de fatoração, e também em relação a quem? Ao MMC. Então, essa atividade que foi passada para vocês, né? Aí, essa atividade remota do pessoal do 7º ano, então, será abordada justamente através desse material que vocês conseguirão resolver todos os exercícios. Também frisando algumas observações que está aí no material de vocês. Ok, gente? Um abraço para vocês. Até a próxima aula, o próximo vídeo. Ok? Um abraço para todos.